Olá, seja muito bem-vindo ao Explorando Línguas. Você alguma vez já se perguntou qual o idioma mais fácil de se aprender? Bem, essa pergunta é um pouco complexa, pois depende de vários fatores. Um deles é a proximidade linguística com a sua língua materna. Outro é a complexidade gramatical e fonética do idioma que você vai aprender. Porém, nesse vídeo nós iremos explorar as línguas que, de certo modo, são as mais fáceis para um brasileiro ou qualquer falante de português aprender. Então, junte-se a mim nessa viagem pelo mundo das línguas. Provavelmente muitos de vocês nem sabiam que existia uma língua chamada romeno. Bem, isso é compreensível até porque ela não tem muitos falantes fora do seu país de origem, a Romênia, mas vocês provavelmente já escutaram a música Dragostea Tindei. Bem, essa música foi escrita e gravada no idioma romeno, e teve até uma versão brasileira feita pelo latino, mas enfim. O romeno é uma língua românica e faz parte do ramo itálico da família das línguas indo-europeias. É a língua oficial e mais amplamente falada na Romênia, com mais de 90% da população falantes de romeno como língua materna. O romeno possui aproximadamente 24 a 26 milhões de falantes nativos, com mais 4 a 6 milhões de pessoas que o utilizam como segunda língua. Esses números fazem do romeno a quinta língua românica mais falada, atrás apenas do espanhol, português, francês e italiano. Além disso, tanto o português quanto o romeno nasceram a partir de uma língua ancestral em comum, o latim vulgar. Esse parentesco com o latim significa que muitas palavras e estruturas gramaticais são parecidas entre as duas línguas. Por exemplo, palavras como família, problema e animal são idênticas tanto em português quanto em romeno. Ou seja, no quesito vocabulário, você não teria tanta dificuldade para aprender novas palavras. Porém, apesar do romeno ser uma língua românica, assim como o espanhol, o italiano e o francês e todas as outras línguas que vieram do latim, o romeno é o mais complicado de todos. E o motivo principal é que o romeno é uma língua mais afastada e possui muita influência eslava dentro do idioma, pois a Romênia, onde o idioma se originou, está cercado por países eslavos como a Bulgária, a Sérvia, a Ucrânia. Então, é muito comum você encontrar palavras de origem eslava no idioma, como por exemplo, nevasta, trebuje, prieten, ou seja, se você não tiver nenhum conhecimento de línguas eslavas como russo ou ucraniano, essas palavras irão parecer estranhas para você, então você terá que fazer um esforço maior para aprendê-las. No entanto, se você busca aprender uma língua românica um pouco mais exótica, o romeno pode ser uma opção interessante. E agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como realmente soa a língua romena para aqueles que nunca a escutaram antes. Bună ziua! Mă numesc Pedro. Sunt brazilian și acum vorbesc română. A língua francesa, também conhecida como o primo rico do português e também a língua do romance, é a língua que também tem suas raízes oriundas do latim vulgar. O francês é falado amplamente em diversos países como a França, Bélgica, Suíça, no Canadá, principalmente na região do Quebec, e também em diversos países africanos. É conhecido por ser moderadamente desafiador devido à sua gramática rica e complexidade na pronúncia. O francês possui muitos sons nasais, consoantes e vogais silenciosas que requerem bastante prática. No entanto, a gramática do francês, mesmo com substantivos concordando em gênero e número e com conjugações verbais, ainda compartilha muitas palavras com o português, graças às suas raízes em comum com o latim, oferecendo uma certa vantagem para nós brasileiros, especialmente na leitura e na compreensão da língua. E se você tem vontade de aprender francês, você consegue encontrar diversos materiais tanto aqui no YouTube quanto em outros sites na internet, alguns gratuitos e outros pagos, mas em comparação ao romeno, que não possui tantos materiais didáticos, o francês é uma língua bastante estudada aqui no Brasil, então você teria facilidade para encontrar materiais em português. E agora eu vou dar um exemplo de como realmente soa a língua francesa.
L'une des raisons qui me fait commencer à étudier la langue française, c'est la culture et la musique française. C'est l'une des langues les plus belles du monde et l'une des plus faciles pour les Brésiliens aussi. Eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo não sabiam que existem outras línguas faladas na Espanha, além do espanhol ou castelhano, como também é conhecido. Mas sim, existem vários outros idiomas falados na Espanha, e um deles é o catalão, falado principalmente na região da Catalônia. O catalão é outra língua que também veio do latim, e essa é bastante próxima do espanhol, porém ainda possui algumas características únicas. A gramática do catalão é mais simples que a do francês, e a sua pronúncia não conta com aquela nasalização extrema, fazendo com que seja muito fácil para os brasileiros. Muitas palavras têm uma semelhança com o português, mesmo com leves diferenças na pronúncia e no uso. No geral, podemos dizer que o catalão é meio que uma mistura do espanhol com o francês. Então, se você fala alguma dessas duas línguas, aprender catalão não será uma tarefa tão difícil. Até porque você consegue encontrar diversos materiais didáticos em espanhol para aprender essa língua. E se você nunca ouviu alguém falando em catalão, aqui está uma amostra de como realmente soa o idioma. Hola, em dic Peter, i m'agrada aprendre novas línguas. I ara mateix parlo en català. La llengua catalana és molt interessant per la seva rica cultura i pronunciació. E agora chegamos na língua do amor e da massa. O italiano é sem dúvidas uma das línguas românicas mais belas do mundo e também uma das mais fáceis para um brasileiro aprender. E assim como o português, o italiano também surgiu do latim. Inclusive, muitos até dizem que o italiano é a língua que mais se aproxima do latim vulgar, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, a gramática do italiano lembra muito a do português, com uma conjugação verbal parecida e palavras com gênero, e a pronúncia é quase igual, já que as duas línguas enfatizam os sons vocálicos. Além disso, o italiano e o português compartilham frases e estruturas familiares que fazem o italiano acessível para falantes de outras línguas românicas, especialmente na fala e na leitura. E se você é brasileiro, você está com muita sorte, já que você consegue encontrar uma enxurrada de conteúdo para aprender italiano em português, devido à alta presença de imigrantes italianos aqui no Brasil, que deixaram a sua influência dentro da língua portuguesa. E aqui vai um pequeno exemplo de como realmente soa a língua italiana. La maggior parte delle persone non riesce a contentarsi di poco e vuole sempre di più senza impegnarsi. Com certeza você já ouviu essa palavra em algum lugar. Até porque essa palavra é bastante comum, pelo menos onde eu moro, para designar pessoas loiras ou de pele muito clara. Mas vocês sabiam que o galego também é um idioma? Pois é, o idioma galego é falado no norte da Espanha, principalmente lá na região da Galiza, e é dito por muitos como o irmão gêmeo da língua portuguesa, já que essas duas línguas compartilham origens medievais. Inclusive, tanto o português quanto o galego já foram uma mesma língua, conhecida como galego-português. Além disso, a gramática e a pronúncia das duas línguas são quase idênticas. Essa origem em comum acabou resultando em semelhanças impressionantes em termos de gramática, fonética e vocabulário, fazendo com que ambas as línguas sejam mutuamente inteligíveis até um certo nível. Ou seja, um falante de português conseguiria entender um falante de galego sem muitas dificuldades, mesmo não sabendo falar nada daquele idioma. Para falantes de português, principalmente os brasileiros, quando estudamos o galego, nem parece que estamos aprendendo uma nova língua, mas sim parece que estamos nos ajustando a uma variação regional ou um dialeto do português. Em termos de dificuldade, o galego não apresenta muitas, porém alguns desafios incluiriam se acostumar com a mudança de certas letras e também com as expressões idiomáticas. Além disso, encontrar materiais didáticos em português brasileiro para aprender o galego não é uma tarefa fácil, porém você consegue encontrar materiais em espanhol ou até mesmo em português de Portugal para aprender. E aqui vai uma palhinha de como realmente soa o idioma galego, e você verá o quão incrivelmente parecidos são as duas línguas. Hola, me chamo Pedro.
Agora mesmo eu falei galego. Seguramente poderás entender quase 98 ou 99% do que digo, porque tanto galego como português são muito semelhantes. O espanhol, ou castelhano, é sem sombra de dúvidas o idioma mais fácil para um brasileiro aprender, isso graças às semelhanças notáveis entre as duas línguas. E se você fala uma dessas línguas, provavelmente irá conseguir entender a outra sem muitos problemas, assim criando uma certa vantagem para os falantes de português. A estrutura gramatical tanto do português quanto do espanhol são muito parecidas, compartilhando o mesmo sistema de conjugação, concordância de substantivos e adjetivos e, claro, uma sintaxe semelhante. No entanto, ainda existem alguns obstáculos que os alunos de espanhol precisam enfrentar. Por exemplo, o espanhol tem o pronome vosotros, que pode ser traduzido como o pronome vós, usado em situações informais. No entanto, em português, no lugar de vós, usamos o pronome vocês. Além disso, a pronúncia também poderia ser um pequeno empecilho, já que nós provavelmente teríamos que nos adaptar a certas características da língua espanhola. Na Espanha, por exemplo, as letras Z e C, antes da vogal E ou I, são pronunciadas como o TH do inglês, colocando a língua levemente entre os dentes, como nas palavras zapato ou cielo. Essas diferenças, mesmo que pequenas, requerem uma certa atenção para uma comunicação mais clara. O vocabulário também apresenta uma das vantagens mais relevantes para os brasileiros que querem aprender espanhol. As duas línguas compartilham um certo número de cognatos, que nada mais são palavras que são idênticas ou com poucas diferenças na pronúncia ou significado. Por exemplo, a palavra família em português também é usada da mesma forma em espanhol. Porém, entretanto, o espanhol ainda conta com falsos cognatos, ou falsos amigos, que são palavras que, embora pareçam ter o mesmo significado, são totalmente diferentes, como por exemplo a palavra pasta, que em português é um objeto para guardar arquivos. Em espanhol, pasta significa massa ou macarrão. Fora isso, o espanhol não apresenta muitas dificuldades, e como estamos cercados por países que falam esse idioma, o acesso a materiais didáticos para aprender espanhol é enorme, inclusive com acesso facilitado a professores nativos. Então, de certa forma, o espanhol é ou seria a língua mais fácil para um falante de português aprender. E agora eu vou dar um pequeno exemplo de como soa a língua espanhola. Hola amigos, espero que vosotros estéis bien. Ahora estoy hablando en español y estoy seguro que podéis comprender casi 98% de lo que estoy diciendo, ya que tanto el español como el portugués son lenguas muy cercanas. E chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrando que só porque eu coloquei apenas línguas românicas não significa que outras línguas sejam difíceis, até porque, como havia dito antes, o que determina se uma língua é simples ou complicada vai depender de vários fatores. Mas quando você gosta muito de um idioma, as dificuldades simplesmente não existem. Comente aqui embaixo qual dessas línguas você tem mais interesse em aprender. E claro, deixa o like no vídeo para apoiar o canal e vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.